Obrigada pela sua presença. Eu tô muito feliz com você aqui e toda a história que você tem pra me contar. Senta! Obrigado, eu que agradeço por estar aqui. Ai, eu fico feliz em receber você aqui. O Thiago é diretor de cinema e ele está aqui em Los Angeles por um motivo muito especial. Você quer contar pra gente? Eu vim trazendo o filme, né, o Yellow Cake, num festival latino, no Lalif, e foi a estreia norte-americana do filme. Olha que incrível. Por isso que eu quis trazer o Thiago aqui, porque eu quero muito falar sobre esse filme e sobre a história do Thiago. Thiago, você é de onde mesmo? Eu sou de Recife. Recife. Adoro o Recife. E como começou a sua história com o cinema? Conta pra gente. Bom, eu comecei, na verdade, na arte, assim, antes muito jovem. Eu comecei no teatro como ator e... Com quantos anos? Acho que com 15 anos, mais ou menos. Sempre, já desde sempre, assim, que eu queria trabalhar com arte e comecei a fazer teatro. E em Recife, eu nem imaginava, assim, que existia pessoas fazendo cinema no Recife. Então, meu caminho primeiro foi o teatro. Eu sempre queria fazer cinema, mas era algo ainda, assim, como se fosse muito distante, né? Até que depois de alguns anos eu comecei a conhecer algumas outras pessoas que também estavam fazendo cinema no Recife. E foi muito natural para eu poder ir chegando no cinema também, assim. Isso com quantos anos, mais ou menos? Aí eu tava mais ou menos com uns 18 anos. 18 anos, super novo. E você atuou, assim, trabalhou como diretor, como assistente, como produtor? Como que foi isso? E que tipo de filme você fez nessa época? Quando eu comecei no cinema, eu já fazia teatro, eu já era ator e eu era produtor das peças de teatro que eu fazia também, né? Então eu já tinha uma experiência de produção. Então quando eu vou pro cinema, eu fui já direto pro departamento de produção. Então eu comecei primeiro a produzir, fui produzir curtas, metragem. Depois eu fui para assistência de direção também, roteiro. E depois eu filmei mais com produção mesmo, então eu passei muitos anos assim produzindo, mas sempre querendo também fazer meus filmes, né, e fazendo também ao mesmo tempo assim meus curtas como diretor. E aí comecei a fazer longa. Você levou algum curta para festival? Sim. Chegou a levar? Sim, alguns. Ai, que máximo. Você pode me falar um curta que você levou para Tem onde? um Urânio Picuí, que é um curta documentário que eu fiz, que deu uma circulada grande, na época foi em 2012 o lançamento dele, já faz um tempinho, né? E aí foi quando depois eu comecei a pensar em fazer outros filmes também. Qual foi o seu primeiro filme? Meu primeiro longa foi o Azougue Nazaré, que foi no ano de 2018. Me conta um pouquinho, me fala um pouquinho sobre isso. Você me falou, eu perguntei para você esses dias sobre o azougue, é uma bebida. Eu achei super interessante. E você me conta um pouco, antes de você falar sobre a bebida, me conte um pouco por que você fez esse filme, como que fez, que eu acho a história tão interessante. Gente, eu já sei a história, eu tô compartilhando com vocês. Então, o Azougue Nazaré é um filme que se passa na cidade de Nazaré da Mata, nos bastidores do grupo de maracatu rural, que é o Cambinga brasileira. E é na cidade que é a cidade da minha avó materna. Então eu já tinha esse desejo de fazer um filme na cidade que vem da minha mãe, né? E eu tinha sempre um encanto muito grande pelo maracatu, desde muito pequeno, assim. Me fala só um pouquinho sobre o maracatu. Você me explicou algumas coisas, eu achei tão interessante. E eu acho que as pessoas não sabem. Eu perguntei pra ele, maracatu, aquela dança com guarda-chuva. Não é nada disso. É o frevo. Não, a gente de Recife, de Pernambuco de uma maneira geral, a gente não sabe dizer assim quando que a gente conhece o maracatu, porque é natural da gente conhecer desde sempre. Então assim, desde criança todo mundo é acostumado a ver o maracatu brincar, tipo a figura do caboclo de lança, então assim, é muito natural.
Então eu sempre fui muito encantado pelo folguedo, né? Pelo maracatu rural. E tem toda uma característica de religião afro. Sim, o maracatu vem... Isso me encantou. É uma arte assim nobre. Justamente isso, é uma arte de pura resistência. O maracatu era uma brincadeira que vem do povo escravizado, né? Na época do canavieira pernambucana. E vem por muita censura, e era uma arte que era proibida, marginalizada. Hoje em dia não, hoje em dia ela está brilhando, né? Mas se você pegar na história da brincadeira do maracatu inteira, sempre foi uma arte que foi proibida, que foi marginalizada. Então, tipo, é algo que está hoje existindo, assim, é um ato de pura resistência mesmo, dessas pessoas que estão hoje ainda encarando, e é muito bonito de ver como as novas gerações estão vindo cada vez mais forte. Então, assim, realmente eu acho que é algo muito potente, assim, da cultura nordestina, da cultura pernambucana. E o azougue, o nome do filme é Azougue... Nazaré. De Nazaré. E o azougue... Azougue é a bebida do caboclo de lança. É uma bebida que leva uma mistura assim grande de ervas, assim, tem até pólvora dentro. E que é a bebida que é uma bebida preparada para o caboclo pegar a proteção para brincar o carnaval. Então diz a lenda que é a bebida que o caboclo ele ganha poderes para poder brincar. Então toda a história... Alegria, não, proteção. É o poder mais forte mesmo. Poder de voar, poder de se vultar, como chama, de sumir aqui e aparecer lá. Olha poder aí. de duelar. Poder da força mesmo para poder brincar. E quando vai chegando o final do carnaval, quando termina o carnaval, esse caboclo ele tem que devolver essa força para poder... E o teu filme é sobre essa história Sim. que você está me falando? Nossa, que incrível. Sobre esses Isso momentos. foi em que ano? Isso foi lançado, a gente lançou em 2018. 2018. E o teu segundo filme é agora o Yellow Cake. O Yellow Cake, Sim. O filme que ele trouxe aqui para Los Angeles, para o Festival de Cinema. Você começou a filmar em que ano? Eu filmei ele em 2022. 2022, olha, gente, dá trabalho, viu? Dá. Tá trazendo, e tá andando com filme agora, em Sim. 2026. A gente lançou esse ano agora, em janeiro. Foi a estreia do filme na Tiger Competition do Festival de Rotterdam, na Holanda. E agora a gente está circulando por mais festivais. Agora a gente fez a estreia aqui nos Estados Unidos. Aqui em Los Angeles. E já a gente está indo para fazer a estreia no Brasil, que é o filme de abertura do Festival Olhar de Cinema em Curitiba. Olha aí, fiquem atentos, hein? O Yellow Cake está chegando no Brasil. Mas me conta um pouquinho, você fez esse filme, ele é rodado na cidade de Picuí. Isso. Picuí. O porquê você escolheu esse roteiro, você escreveu esse roteiro, mudou várias vezes, e foi na cidade de Picuí? Assim, desde quando eu tava te falando, quando assim, eu comecei com essa vontade de fazer cinema, o primeiro filme que eu pensei na vida foi justamente fazer um documentário na cidade do meu pai, que é a cidade de Picuí. Que desde muito criança que eu vou nessa cidade e que eu escuto histórias que envolvem minério, mineração e minerais radioativos, porque Picuí é uma cidade que tem muito minério radioativo, tem urânio também. Então desde sempre que eu escuto essas histórias das pessoas falando, né, tipo, da existência desse mineral radioativo na cidade. E também uma coisa que sempre me deixou mais curioso é a história de que um grupo de americanos teria chegado na cidade de Picuí na década de 40, durante a Segunda Guerra. Para poder extrair urânio, para levar o urânio para o projeto Manhattan, que fez a bomba de Hiroshima. Então olha isso que loucura, eu sempre achei muito curioso, e isso eu não conseguia ver na escola. Então
ninguém sabia dessa história, então isso eu sempre fiquei com a antena ligada. E quando eu decido que eu vou ser diretor de cinema, e muito jovem ainda, né, com aquele pensamento, que filme que eu vou fazer, o primeiro filme que eu pensei na vida em fazer isso foi: vou fazer um documentário sobre essa história em Picuí. Você fez esse E aí eu fiz, que é o chama o curta Urânio Picuí, só que demorou muitos anos para poder fazer também. Então, assim, da ideia para eu poder filmar, foram mais de 7 anos. De pesquisa. De tentativa para poder ganhar um edital que fosse o dinheiro para poder fazer o filme, né? Então, durante esses 7 anos que eu fiquei tentando captar, foi os anos que eu também estava pesquisando. Então eu sempre ia para a cidade, sempre ia com meu pai, então eu ia e eu conseguia pesquisar e conversar com as pessoas. E é isso justamente, que é um filme que é um registro com as pessoas mais idosas, e pessoas essas que conviveram com esses americanos na década de 40. Então, são pessoas que estavam vivas, né? Então era uma história muito oral. Uma pessoa mais nova que eu conversava tinha 85 anos. Tinha outro senhor que eu conversava que tinha 104. Então são as pessoas que lembravam desse acontecimento. Então foi que viveram isso, que né? Viveram. Então foi... Mesmo com todo o seu segredo, né? Porque na época devia envolver muito segredo, não? E aí o que acontece é isso, né? Tipo, eu tava fazendo... Depois de 7 anos eu consigo ganhar um edital do governo de Pernambuco que financia o curta. 7 anos tentando. E aí depois que eu ganho e que a gente de fato vai conseguir filmar e fazer, obviamente que não coube em um curta-metragem de 15 minutos tantas histórias que eu vinha pesquisando e convivendo assim, né, durante anos. Então sempre ficou uma sensação assim de um desejo meu de fazer um longa sobre essa história, né? Tava inacabado. Depois. O filme estava inacabado. E aí você foi pra cima pra fazer o filme, mais ou menos em que ano que você começou? Aí depois fui trilhando outros caminhos, né? Fui produzindo outros filmes, assim, produzi muitos filmes em Recife, fora de Recife também, produzi série, até eu voltar. Tem história, viu, gente? Tem história. E aí foi quando eu filmei o meu primeiro filme, o Azul Nazaré. Foi natural de eu pensar que, assim, pô, já fiz um filme na cidade da minha mãe, então agora eu vou voltar e fazer o filme na cidade do meu pai. Então eu vou fazer o longa em Picuí. E aí é uma grande mistura de várias histórias que a gente já tinha, né, de que aconteceram no curta, que a gente traz pro longa. E tem muitos personagens que existiam no documentário que viraram personagens da ficção. Então, o processo de fazer o Yellow Cake, né, que é o longa de ficção, ele dura 10 anos. Então, uau, é tudo muito demorado. Nossa, no cinema, não tem... tudo, e assim, é muita pesquisa, muitas mudanças. E você também colocou moradores da cidade. Sim. No filme, eu percebi isso. Sim. Tipo assim, eu queria ter colocado esses personagens reais, assim, que trabalharam no tem alguns que trabalharam no documentário que estão na ficção também. Mas é isso, como no documentário era pessoas já muito idosas, depois desse tempo longo, terminou que a maioria já tinha falecido quando eu fui filmar. Então a minha maneira de eu permanecer com eles dentro da ficção foi uma certa homenagem e pegar atores e atrizes e interpretar esses personagens que existiam, né? Tânia Maria, me fala um pouquinho da Tânia Maria, mas, gente, eu preciso contar pra vocês. Tânia Maria é aquela senhora que trabalhou no Agente Secreto e ela filmou o Agente Secreto e o Yellow Cake ao mesmo tempo. Me fala um pouquinho disso.
Sim, Dona Tânia, ela entrou no filme justamente porque, primeiro, ela é da cidade que é vizinha de Picuí, ela é da mesma região. E eu estava buscando pessoas que fossem da região. E também porque ela era muito parecida fisicamente com Dona Rita, que é a personagem do documentário, que é uma senhora que tinha trabalhado com os americanos na década de 40, lavando roupa dos americanos, e depois tinha virado garimpeira. E Dona Tânia se parecia muito fisicamente com ela e do jeito, então quando eu conheci Dona Tânia foi no Bacurau, que eu produzi. E desde que eu conheci ela, que eu já achava ela parecida com Dona Rita, e fiquei sempre com essa sensação de que poderia ser, até que depois de anos, né, quando a gente vai fazer o filme e chega na etapa do casting, que foi muito natural da gente fazer primeiro o casting com ela mesmo. E deu deu super certo. E você falou que ela tocava os 2 filmes de uma super boa. 2 personagens. Sim. Na verdade, assim, a gente no Yellow Cake, a gente filmou em 2 etapas. A primeira etapa a gente filmou em 2022. Sim, você falou. E a gente filmou a primeira parte do filme. E ela não era tão conhecida ainda. Não, ela não tinha feito ainda. O Agente Secreto só filmou em 2024. Aham. E aí quando a gente vai fazer a segunda etapa é que ela já estava... Foi na mesma época que a gente estava filmando também. Então é quando ela vai e faz os dois filmes, assim. Gente, eu falo pra vocês que cinema, muitas vezes, é feito na unha. Olha, ele começou a fazer o projeto dele, parou e depois voltou a fazer. Levou quantos anos? 10? 10 anos. 10 anos pra preparar um filme. Só pra vocês entenderem que muita gente fala... É na unha, vocês não estão entendendo. Muitos filmes são feitos assim, ó, com coragem. Mas continua, desculpa. Não, aí é isso. Foi muito natural dela fazer o filme. E foi um processo assim muito divertido, muito incrível assim de trabalhar não só com ela, mas com muitas pessoas. Eu quero, então, essas outras pessoas que você trabalhava, você me falou que tinham garimpeiros na sua cena. Tinham moradores da cidade trabalhando nas cenas do filme. Me fala um pouquinho disso, é tão curioso. Uma coisa que me encanta assim no fazer cinema primeiro assim, conhecer lugares e pessoas. E eu gosto muito de fazer um filme junto com as pessoas desses lugares que a gente está descobrindo, né? Então é muito natural eu ter nos meus filmes as pessoas que eu convivo, que eu conheço. Não só atores e atrizes profissionais, eu gosto de misturar isso tudo. Assim, e você consegue colocar em cenas importantes? Sim. Assim, você consegue colocar o morador em cenas importantes? Sim, eu acho que é muito possível e funciona existindo uma coisa, respeito ao trabalho, que é justamente a profissão do ator. Mesmo que a pessoa não seja um ator ou uma atriz profissional, ele precisa de ensaio. Precisa treinar, precisa ter cuidado. Então, isso, quando a gente faz, a gente tem verdade em cena. Então, é bom quando a gente tem esses dois mundos e a gente equilibra uma pessoa que vem trazendo uma experiência de vida, junto com um ator, com uma atriz que tem o ofício e tem a técnica e mistura com esse mundo. Não. Então termina acontecendo o ator o ator, a atriz com a técnica, eles devolvem, pegam a bola, jogam a bola pra cima, é incrível. Minha primeira entrevista foi com um ator bem conhecido, ele me ajudou pra caramba. Mas olha, uma coisa que eu achei muito interessante que eu quero que você comente. Sim. Você fez um comentário no painel, depois que o filme acabou, sobre o mosquito da dengue. Sim. Eu amei, eu quero que você fale sobre isso, no monstro que você transformou ele. Eu achei isso muito incrível. Eu acho que pra gente assim que é brasileiro, né, tem uma relação com um mosquito diferente de vários outros lugares do mundo, né? Assim, a gente desde sempre também a gente conhece
e a gente é acostumado, né, a acompanhar todos os anos as mesmas notícias e as mesmas matérias que vão mudando porque sempre vai aumentando a quantidade de casos, a quantidade de mortes e isso nunca muda e de fato eu acho que o mosquito Aedes aegypti é um grande monstro brasileiro. Ele é uma bomba biológica, ele é um destruidor mesmo assim pela quantidade de morte que ele causa todos os anos, né? Sim, é verdade. E eu tava querendo fazer esse filme de monstro e eu acho que ele é o nosso grande monstro, assim. Eu acho que é essa situação que eu queria mostrar. Eu queria mostrar o mosquito que é algo tão pequeno, gigante na tela e com um poder destrutivo de fato que ele tem. Então eu acho que é isso, assim, é um filme de monstro. Um filme de monstro, como... o monstro é o mosquito. Sim, e como se ele tá causando no mundo inteiro, não só no Brasil. Sim, é muito interessante essa parte, é meio ficção, meio comédia, é uma parte bem interessante do filme. Thiago, me conte como que foi a experiência de colocar um filme aqui em Los Angeles, a meca do cinema, trazendo o seu filme para um festival aqui em Los Angeles, e também me fale um pouco da sua experiência aqui em Los Angeles, me fala um pouquinho o que você achou de Los Angeles. Eu sou apaixonada por toda a Califórnia, estou descobrindo Los Angeles agora, estou apaixonada. E me fala um pouquinho então. Eu acho que é incrível, né, ter vindo pra cá. Eu nunca tinha vindo, eu não tinha vindo a esse festival e foi uma descoberta bem incrível mesmo, porque é um festival latino, é o maior festival latino dos Estados Unidos. Exatamente. E eu acho que é um lugar... É uma vitória você conseguir colocar o seu filme lá, porque, gente, não é assim você quer colocar e coloca. Os filmes passam por uma seleção. Sim. E é muito bom, assim, ter um filme brasileiro ocupando esse lugar também e existir esse festival defendendo justamente uma visibilidade latina dentro dos Estados Unidos. Exatamente. E trazendo, assim, colocando num ponto mais importante do cinema, no cinema mais icônico. Exatamente. Os nossos filmes e passando. E eu espero que vocês consigam trazer o filme de vocês pro La Griffe, que é outro festival icônico que temos aqui. Maravilha. Na Califórnia. E me fala, como que foi a experiência conhecer a Califórnia? Qual foi a sua impressão? Eu acho que foi incrível, assim, Califórnia não, Los Angeles, Acho que foi incrível esse momento de estar celebrando mesmo aqui, trazendo o filme no lugar do cinema mesmo. Não, seu filme, você trouxe o seu filme pra a Calçada da Fama, Chinese Theater. Sim. Teatro chinês, é desejado pelo mundo todo. O que me dá mais orgulho é trazer a cidade de Picuí, botar ela dentro desse cinema. Adoro. E trazer essas histórias e colocar aqui. Eu acho que isso é mais gratificante, assim, pra mim. Acho que eu não venho sozinho, eu acho que eu venho trazendo uma cidade toda junta, né? Bom, Thiago, obrigada. Eu tô muito feliz em ter conseguido. O Thiago tá indo embora. Eu peguei o Thiago assim, no trânsito. Encontrei com o Thiago no festival de cinema. Foi até engraçado, porque eu cheguei um pouquinho atrasada e tava tudo escuro a sala de cinema e eu fiquei tateando, assim, procurando um lugar. Assim, tinha um cara, assim, uma cadeira, eu sentei e fiquei assistindo. Aí quando acenderam as luzes, ele passou por mim e foi lá. Ele era o diretor do filme. Eu falei, gente, só comigo. E aí você me cedeu essa entrevista. Eu estou extremamente grata pela sua presença aqui e espero te encontrar no final do ano no outro festival por aqui também. Eu que agradeço, espero voltar também. Obrigadão. Obrigado. Picuí! Valeu. Thiago esteve aqui. Obrigada. Obrigado. Beleza? Thiago, obrigado. Valeu. Opa, valeu. delícia. Obrigado. Ai, tô tão feliz.